Olá! O segundo tipo de máquinas de corrente alternada que nós iremos estudar é a máquina de indução, uma máquina que é largamente utilizada na indústria como motor. A máquina de indução possui dois circuitos. O circuito de estator, que é semelhante ao estator ou armadura de uma máquina síncrona, né? Normalmente, esse estator ele vai ser formado por lâminas de material ferromagnético, como a gente já viu, né? E os enrolamentos vão ser costurados, né? Vão estar distribuídos aqui ao longo da periferia do estator, né? E o rotor ele vai se inserir aqui no meio do circuito de estator. Ela possui um número de polos definido, certo? Então, assim como a máquina síncrona, a gente tem o número de polos da máquina. Normalmente, a diferença de uma máquina de indução para uma máquina síncrona é que normalmente tem-se um número baixo de polos, né? No máximo 6, 8 polos por questões construtivas. Possui estrutura de N fases, mas comumente a gente tem máquinas trifásicas, mas não é tão incomum achar máquinas de indução bifásicas, né? E mesmo existem máquinas com hexafase, 9 fases, né? Mas a mais comum de todas são as máquinas trifásicas. É o circuito de alimentação principal da máquina. Já o circuito de rotor, né, ele pode ser de dois tipos. Pode ser do tipo de rotor bobinado, que é um enrolamento semelhante ao do estator, né, ou seja, com N fases, possui o mesmo número de polos do estator e pode-se ter uma relação de espiras diferente de um para um, ou seja, a relação de espiras do estator em relação à relação de espiras do rotor, elas podem ser diferentes. Ele vai ser alimentado por anéis deslizantes curvas, a gente pode ver aqui nessa figura, né, que aqui a gente tem 3 anéis. Se trata de uma máquina trifásica. Então eu vou ter uma escova que vai se encostar em cada uma dessas aqui, fazendo a alimentação a partir da parte estacionária, né, o rotor está girando, né? Então a gente tem aqui esses anéis estão conectados às bobinas, né, que estão montados aqui dentro do material ferromagnético constituinte do rotor. Essa necessidade de anéis e de escovas é um ponto fraco dessa máquina, né? Precisa de manutenção, representa um custo mais elevado, e elas são máquinas mais incomuns, no entanto, tem se tornado, ganhado uma notoriedade em aplicações com fontes alternativas de energia, né? Máquinas de geradores de grande porte, né? Então, a gente tem a representação aqui de um aerogerador, ou seja, um sistema baseado em turbina eólica, que usa uma máquina de indução com rotor bobinado, né, para funcionar como um gerador. Bem, outro tipo de circuito de rotor, outro tipo de máquina, né, é a máquina chamada máquina com rotor em gaiola de esquilo. Né? Então, por que gaiola de esquilo? Basicamente, se a gente enxergasse as bobinas do rotor, né, se a gente remover o material ferromagnético, então aqui à esquerda a gente tem uma figura em que eu tenho um material ferromagnético e as bobinas, na verdade, não são bobinas, são barras condutoras normalmente formadas de alumínio, né? E essa semelhança, aquelas gaiolinhas de hamster, é que fazem com que se apelide, né? Que se chame de máquina de indução em gaiola de esquilo. Essas barras de alumínio, elas são curto-circuitadas nas suas extremidades. Então, quer dizer que a gente não tem um circuito externo de alimentação do circuito de rotor. Né? Diferentemente
da máquina com o rotor bobinado, que a gente vai alimentar com os anéis e escovas, a máquina de indução em gaiola, ela não tem uma alimentação externa do rotor. Ela basicamente, o rotor vai operar pelo processo de indução, como a gente vai ver a seguir. E por isso a gente tem o nome aí, máquina de indução. É uma máquina de extrema facilidade de construção, né? Não precisa ter bobinas no rotor, são essas barras que podem ser extrusadas diretamente dentro do material ferromagnético. Elas são bastante robustas, é difícil quebrar essas barras ou mesmo danificá-las, elas suportam condições bem severas, né? Então é uma máquina de baixa manutenção, fácil construção, o que faz com que seja uma máquina de baixo custo em relação às demais, né, as máquinas CC e as máquinas síncronas. E por isso é o tipo mais comum utilizado na indústria. As máquinas de indução, se a gente pegar todas as máquinas elétricas na indústria e no geral, a gente pode dizer que a grande maioria das máquinas funcionando como motor, elas são máquinas de indução. Então, enquanto as máquinas síncronas que a gente viu lá atrás, elas são mais dedicadas a funcionar como geradores, as máquinas de indução, elas são mais dedicadas à utilização como motores. Nenhuma dessas máquinas, duas máquinas, impede de trabalhar como gerador. Por exemplo, a gente já viu aqui um sistema de conversão de energia eólica usando a máquina de indução com rotor bobinado como gerador. Dá para usar também uma máquina em gaiola como um gerador, né? Só que essas aplicações são mais incomuns. O foco do nosso estudo estará nas máquinas de indução com o rotor em gaiola, por serem as mais comuns e as de mais fácil entendimento do seu funcionamento. Basicamente, o que nós teremos? Nós vamos ter correntes alternadas sendo fornecidas ao estator diretamente, né? Então, eu vou estar, por exemplo, alimentando, conectando o estator da minha máquina a uma rede elétrica. Se essa máquina é uma máquina trifásica, eu vou fornecer correntes alternadas trifásicas ao estator dessa máquina. Por sua vez, as correntes do estator, né, vão produzir um campo girante no entreferro. Exatamente como a gente já viu na máquina síncrona. Né? Quem não viu, bom voltar e entender o processo de produção de um fluxo girante. Né? Então, nós temos que, pela alimentação trifásica de correntes alternadas, né, a composição dos fluxos produzidos por cada uma das fases vai gerar um fluxo girante. Aqui nessas figuras, a gente tem 3 instantes diferentes de alimentação. Né? Então, no instante inicial, o fluxo estava sobre a fase A, depois de um tempo ela girou para uma posição aqui sobre a fase C negativo, depois fase B, e por aí vai. Né? Então, eu tenho um giro, né? Então eu tenho um fluxo girante produzido pelas correntes fluindo pelo circuito de estator. Esse fluxo girante, ele vai induzir tensões no circuito de rotor. Então vamos tentar entender esse processo de indução. Imaginem que a gente tem aqui uma bobina, né, uma barra, uma daquelas barras do circuito de rotor. Elas estão curto-circuitadas na sua extremidade, então, basicamente, eu vou ter uma espira fechada. Esse é o rotor. Ele está montado em cima do eixo da máquina. E este rotor, ele está inserido dentro do circuito de estator, ou seja, no meio do circuito de estator. O fluxo do estator, como a gente já viu, vai produzir um campo girante.
E este campo girante, ele vai atravessar as bobinas, né, ou as bobinas, ou as barras de rotor. Então, aqui em vermelho eu estou representando o fluxo que está sendo produzido pelo estator, né? Na verdade, um enlace de fluxo visto aqui pelas barras do estator, né? Seria melhor representado aqui pelo meu lambda S, né? O enlace de fluxo do estator. Perfeito? Então, imagine o seguinte, imagine a situação inicial que a velocidade do rotor fosse zero, que vou chamar aqui de ômega m, né? A velocidade de giro. O rotor está em cima do eixo, então ele é permitido girar. Vamos imaginar a situação inicial em que a velocidade seja zero, ou seja, o rotor ele está parado. Só que eu estou produzindo um fluxo, ele está sendo cortado por um fluxo girante de estator, né? Então, o fluxo de estator, por sua vez, ele gira, né? Ele gira na velocidade síncrona. Lembremos que a velocidade síncrona é dada pela frequência de alimentação, ou seja, a frequência do estator, vou colocar aqui mais diretamente, né? A frequência de alimentação do estator, dividido pelo número de par de polos. Isso é a mesma coisa da máquina síncrona, né? Então, eu tenho a frequência do meu fluxo girante é a velocidade síncrona dessa máquina, ok? Bem, então, vamos lá. O rotor está parado e esse fluxo aqui está girando, né? Em um certo momento, como desenhado aí, nós vamos ter o máximo fluxo atravessando essas espiras. Em um outro instante, esse fluxo vai estar paralelo. Desculpa. Então, em outro instante, o fluxo vai estar paralelo à espira. O que significa? Do ponto de vista do estator, do rotor, em um certo momento eu tenho um fluxo máximo, e em outro momento eu vou ter o fluxo zero. Em outro instante, esse fluxo vai começar a estar apontando para baixo, né? O fluxo está girando, então em outro momento lá, o que nós teríamos seria o fluxo atravessando para baixo aqui, cortando para baixo a minha bobina, né? Então, nessa condição que a máquina está com velocidade nula, o que nós temos é, se a gente tivesse como medir uma tensão aqui nessa bobina, a gente veria um valor alternado. Por que um valor alternado? Lei de Faraday. Eu tenho um fluxo variando, né? O fluxo em si não varia, mas a posição do fluxo varia. Então, no momento eu tenho um fluxo máximo, fluxo zero, fluxo negativo. Então, pela lei de Faraday, eu vou ter uma tensão induzida aqui no meu circuito de rotor. Só que como o circuito de rotor ele está curto-circuitado, se eu tenho uma tensão e o circuito está fechado ali, basicamente nós vamos ter uma corrente passando pelo meu rotor, né? Então eu vou ter uma corrente alternada fluindo
pelo meu circuito de rotor. Ora, nós sabemos que quando nós temos uma corrente fluindo por um condutor, sendo cortado por um fluxo magnético, nós vamos ter a produção de uma força. Então, vai ter uma força que vai surgir de um lado da bobina e outra força que vai surgir no outro lado da bobina, em qualquer uma dessas condições aqui, né? Essa força vai tender a fazer com que a máquina gire. Né? Não estou muito preocupado com a direção aqui, nem a gente sabe que a gente tem que usar a regra da mão direita para calcular, mas eu estou ignorando isso aqui só para a gente entender. Se eu tenho uma corrente, né? Então fique claro que esse verdinho aqui é uma corrente que vai estar sendo produzida porque eu tenho uma tensão induzida devido à variação do fluxo e como esse condutor está imerso em um campo magnético, nós vamos ter assim uma força sendo produzida de um lado e de outro da bobina. Ora, força agindo em um raio, nós vamos ter torque. Então, o torque vai tender a girar essa máquina. Então, a condição inicial que a gente tinha de velocidade nula, ela é uma condição momentânea. A máquina vai, posteriormente, começar a acelerar. A velocidade mecânica vai aumentar porque eu vou ter força sendo produzida. Perfeito? Então, esse é o processo de indução de corrente no rotor da máquina. Né? Nesse caso, como a gente não temos um circuito externo de alimentação do rotor, ele vai estar sendo percorrido por uma corrente induzida e a máquina vai acelerar. Então a gente começou com uma condição zero, a gente viu que a gente tem uma produção de corrente e esta máquina vai acelerar. A máquina vai acelerar, vai acelerar, vai acelerar, até que ela atinja a velocidade síncrona. Então vamos considerar agora outro ponto na nossa análise, em que a velocidade mecânica é igual à velocidade síncrona. O que significa isso? Significa que a máquina está na mesma velocidade do fluxo de rotor. Então vamos desenhar essa outra condição aqui à parte. Eu vou ter aqui, novamente, a bobina, vou ter aqui o fluxo de estator cortando as espiras do rotor. Só que agora a velocidade mecânica ela é igual à velocidade síncrona, que é a mesma velocidade do fluxo de rotor. Desculpa, do próprio rotor. Né? Ou seja, ambos estão girando a mesma velocidade. Então, significa o seguinte, para essa condição, eu não tenho movimento relativo entre o fluxo de estator e a bobina, né, a espira de rotor. Eles estão girando na mesma velocidade. Ou seja, o rotor ele não vai enxergar, não tem variação de fluxo. Se eu não tenho variação de fluxo, eu não tenho tensão induzida. A tensão induzida no rotor é zero e, consequentemente, a corrente no rotor vai ser zero. Ora, se eu não tenho corrente,
eu não vou ter torque, né? Então, o torque eletromagnético nesta condição é um torque eletromagnético nulo. Fica claro aqui para a gente o seguinte: a gente vai ter corrente fluindo e, consequentemente, força apenas quando a velocidade mecânica for diferente da velocidade síncrona, ou seja, da velocidade do fluxo girante, certo? Por isso, a gente chama também a máquina de indução de máquina assíncrona. A máquina assíncrona por quê? Porque ela só vai ter força, só vai ter torque quando ela estiver operando fora da velocidade síncrona. É exatamente o oposto do que a gente tem com a máquina síncrona. A máquina síncrona só opera na velocidade síncrona. A máquina de indução só opera fora da velocidade síncrona. Então, reforçando o processo, vamos alimentar com corrente alternada o estator. Essas correntes vão produzir um fluxo girante. Toda vez que eu tenho uma diferença de velocidade entre esse fluxo girante e o próprio rotor, eu vou ter uma tensão induzida e, consequentemente, correntes fluindo no circuito de rotor, né? Esta corrente que flui pelo circuito de rotor é uma corrente alternada, né? Porque a tensão induzida vai ser uma tensão alternada, né? A gente chama de ação transformador. Funciona como um transformador, onde o estator é o primário, né, onde a gente está alimentando, e o rotor é onde está tendo induzida uma tensão, né, e, consequentemente, uma corrente. Então, sempre lembremos aqui da velocidade síncrona, que é dependente da frequência de alimentação do estator e do número de par de polos dessa máquina. Como eu já disse, a máquina de indução normalmente tem um número baixo de polos. Um ponto muito importante, um conceito muito importante da máquina de indução é o conceito de escorregamento. O escorregamento é a relação entre a velocidade síncrona e a velocidade do rotor. O que é o escorregamento no final das contas? Vocês viram, eu falei, como eu mencionei, né? A máquina só funciona fora da velocidade síncrona. Consequentemente, né, quão fora a máquina está dessa velocidade síncrona é o escorregamento. Então, ele é calculado pela velocidade síncrona, que, mais uma vez, depende da frequência de alimentação do estator e do número de polos, menos a velocidade mecânica de giro, ou seja, o quanto o rotor está girando. Só que o escorregamento, normalmente, ele é dado como uma porcentagem, né? Ou ele é dado como uma fração da própria velocidade síncrona. Então, tem a velocidade síncrona menos a velocidade mecânica dividida pela velocidade síncrona. E isso é válido, seja se eu estou representando essas velocidades em radianos por segundo, né? Lembre-se, ômega sempre é radianos por segundo. Eu posso escrever isso na forma de rotações por minuto, né? O N aqui normalmente representa dessa maneira, né? A velocidade síncrona em rotações por minuto, menos a velocidade real da máquina dividido pela velocidade síncrona, é o escorregamento. Assim, nós temos que a gente pode escrever como a velocidade rotacional da máquina, ou seja, a velocidade que a máquina gira, a velocidade mecânica, é 1 menos o escorregamento multiplicado pela velocidade síncrona. Tá vendo? Que o escorregamento, ele representa quanto a
máquina ele desliza, ou seja, quando ele está fora da velocidade síncrona, e como a gente viu, esse processo, né, de ter uma velocidade diferente, uma velocidade de giro diferente da velocidade do fluxo girante, é que vai induzir uma tensão, consequentemente uma corrente e consequentemente o torque eletromagnético. Então, esse escorregamento ele vai afetar diretamente o torque da máquina. Mais uma vez, podemos representá-los tanto em RPM como em radianos por segundo, ou mesmo poderíamos representá-lo em termos de hertz. Um ponto interessante é que a frequência das tensões induzidas no rotor, ela não é constante. A frequência dessas tensões, ela vai depender basicamente da diferença entre a velocidade síncrona, a velocidade que a gente tem aqui, a velocidade do fluxo girante e a velocidade do motor, do rotor em si, né? Então, quanto maior é a diferença dessa velocidade, maior é a frequência dessas tensões induzidas. Isso é relacionado por esta equação mostrada aqui. A frequência das tensões do rotor é igual ao escorregamento multiplicado pela frequência do estator, ou seja, a frequência de alimentação. Então imagina que eu tenho aqui um escorregamento de 0,05. Significa que 0,05 vezes uma frequência, por exemplo, de 60 Hz, vai me dar a frequência das tensões induzidas no rotor. E essas tensões que vão produzir as correntes, ou seja, essas correntes elas vão ter a frequência, vão ter a sua frequência dependente do escorregamento e da frequência de alimentação. Então, como já dito, o comportamento da máquina de indução, né, trifásica, então muito conhecido pela sigla MIT, né, máquina de indução trifásica, é similar de um transformador. Porém, um transformador, se eu tenho 60 Hz na entrada, eu tenho 60 Hz na saída. Um transformador, eu vou ter um transformador, por exemplo, 220 e 110. Eu vou transformar apenas a tensão. Aqui, além de transformar a tensão, eu tenho um efeito de variação da frequência. Né? Então, no primário, que seria o estator, ter 60 Hz, e a tensão induzida lá no rotor, ela vai depender do escorregamento. Por sua vez, as correntes induzidas no rotor, elas irão produzir um fluxo de rotor, né? E esse fluxo terá a mesma frequência dessas correntes, ou seja, depende do escorregamento e da frequência de alimentação. Perfeito? Essa frequência do fluxo de rotor é em relação ao rotor. Então, vamos tentar entender novamente através do nosso pequeno diagrama. Então, a gente viu aqui que a gente tem o fluxo de estator, a tensão induzida, a corrente e a força. Vamos entender apenas, agora vamos ignorar essa questão da força aqui e vamos nos focar em relação à corrente produzida pelo circuito, induzida no rotor. Né? Então, eu tenho aqui as correntes induzidas no circuito de rotor. Então, essa corrente, ela vai produzir
fluxos, né? Então ela vai produzir um fluxo de rotor, né? Uma série de fluxo aqui. Ficou meio embolado aqui, mas dá para a gente entender. Vamos tentar representar isso aqui na forma apenas de não um fluxo completo, mas através de vetores. Então, eu tenho o fluxo do estator, enlace de fluxo do estator cortando o rotor, e eu vou ter um fluxo produzido pelo meu rotor. Perfeito? A posição desse fluxo aqui vai depender da posição do rotor. O rotor, ele gira com a velocidade ômega-m. O fluxo girante de estator, ele vai girar com a velocidade ômega-s. E o fluxo de rotor, em relação ao rotor, vai girar com uma velocidade que a gente chama de ômega-r. E este ômega-r, ele depende do escorregamento e da frequência do estator, né? Ou seja, vai depender das correntes que estão fluindo no rotor. Então, são dois fluxos que a gente tem aqui girando: o fluxo do estator e o fluxo do rotor. Só que a condição de sincronia que a gente viu na máquina síncrona também tem que acontecer aqui. Ó, imaginem que eu tenho aqui o fluxo do estator, mais uma vez, o fluxo do estator girando com a velocidade síncrona e o fluxo de rotor girando com a velocidade ômega R. Perfeito? Então, para que eu tenha um torque eletromagnético, certo? É preciso que a velocidade do fluxo de estator seja igual à velocidade do meu fluxo de rotor. Ok? Só assim eles dois vão estar girando em sincronia. Né? Lembra-se que se eu tenho um movimento relativo entre um e outro, então, se eles giram, por exemplo, com movimentos diferentes um em relação ao outro, então, em certo momento, os dois vão estar alinhados, em certo momento, os dois vão estar em oposição, né, alinhados em oposição, ou seja, atraindo, repelindo, atraindo e repelindo. Para eu ter um torque eletromagnético diferente de zero, é necessário que esses dois aqui estejam com uma velocidade constante entre si, certo? Só que o fluxo de rotor, ele tem essa velocidade ômega-r aqui em relação ao rotor, só que o rotor também gira, né? Então, na hora que a gente observa um diagrama fasorial como esse aqui, né, basicamente, nós vamos ter que a velocidade do fluxo de rotor é a velocidade do fluxo em relação ao rotor mais a velocidade mecânica dessa máquina, né? O giro mecânico dessa máquina. De fato, né, essa condição de sincronia, ela é uma condição que vai acontecer intrinsecamente na máquina de indução. Porque eu sempre vou ter a condição sendo respeitada por causa que eu estou sendo atrelado à tensão induzida, né? Então, mais uma vez, as correntes induzidas no rotor produzirão um fluxo com frequência FR em relação ao rotor,
Mas como o rotor também gira, o fluxo que vai estar cruzando o entreferro, né, ou seja, o fluxo de rotor visto em relação ao estator, ele vai ter a mesma frequência, né? Então a gente pode deduzir essa equação aqui, ó. A velocidade do fluxo de estator é S ômega S, mais a frequência, né? Esse S ômega S aqui é, no final das contas, o meu ômega R, mais a velocidade de giro do rotor em si. Só que a gente já viu que, na verdade, o ômega M, velocidade mecânica, é 1 menos S da velocidade síncrona. Então, se a gente fizer a substituição aqui de ômega M por 1 menos S ômega S, eu vou ter isso aqui. Então, vou ter menos S ômega S aqui é ômega S, cancela, cancela, ômega S, a velocidade síncrona. Né? O que está dizendo essa equação? Está dizendo que o fluxo de rotor ele sempre vai girar na velocidade síncrona e, consequentemente, a condição de sincronia ela vai estar sendo atendida. Se o escorregamento é maior ou menor, significa que a frequência das tensões induzidas é maior ou menor, e assim a velocidade síncrona do fluxo do rotor sempre vai estar sendo garantida. Né? Então, na máquina de indução, essa condição é uma condição intrínseca. Nunca vai acontecer da máquina girar, do fluxo do estator girar diferente do fluxo do rotor. Então, as correntes do rotor produzem um fluxo girante no entreferro que gira na velocidade síncrona e, portanto, em sincronismo com o fluxo produzido pelas correntes de estator. Isso é intrínseco, isso sempre vai acontecer por causa do processo de indução. Esse conjugado, esse torque que aparece pela interação dos dois fluxos, né? Então, basicamente, quem está fazendo a produção do fluxo, no final das contas, é a interação entre os fluxos. E tem se conjugado, né, torque médio não nulo, apenas na condição de sincronia e para o escorregamento não nulo. A condição de sincronia, como eu já disse, vai ser sempre garantida. Né? E tem a questão do escorregamento, que, como eu já mostrei para vocês, o torque eletromagnético ele vai depender do escorregamento. Nós temos aqui uma curva típica de uma máquina de indução trifásica. Né? Uma curva típica de torque em função da velocidade. Então, aqui está representado em porcentagem de 0 a 300%, por exemplo, e a velocidade de 0 a 100%, em função da velocidade síncrona. Essa curva é uma curva que é típica. Algumas máquinas, isso aqui vai ser mais para cima, mais para baixo, mais inclinado ou menos inclinado, mas o comportamento geral é sempre esse aqui, ó. Representado no eixo X aqui, também temos escorregamento. Quando a máquina está parada, o escorregamento é unitário. Né? Então, lembramos o conceito do escorregamento. Diferente da velocidade mecânica para a velocidade síncrona. Né? Então, quando a máquina tiver 0, NS é 1. Então, eu tenho, com velocidade 0, fluxo, escorregamento unitário. Para a velocidade síncrona, ou seja, 100% aqui, o escorregamento é nulo. E como a gente já viu, no escorregamento zero, ou seja, quando o rotor está girando na mesma velocidade do fluxo de estator, eu não tenho corrente induzida, e aí nessa condição o fluxo é zero. Então vamos tentar entender um pouco melhor essa curva característica de torque. Então, quando a velocidade é zero, a gente tem o chamado torque de
partida dessa máquina. A torque é que a máquina de indução parte. Então aí eu tenho um comportamento até chegar nesse ponto aqui, que é o ponto de torque máximo. Ok? Só que a condição de torque máximo não necessariamente vai ser a condição que a máquina vai operar continuamente. Na verdade, o torque máximo é o torque potencial desta máquina, que vai se diferir, na verdade, do torque nominal, certo? Torque nominal representado aqui nessa figura é o valor de 100%. Então, aqui a gente tem o torque nominal. O torque máximo normalmente vai ser bem maior, né? 2 vezes normalmente maior do que o torque máximo, 2 vezes o torque nominal, ou até um pouco mais. Né? Porque qual a diferença? O torque máximo é tudo que aquela máquina consegue impor de torque por um curto intervalo de tempo. O torque nominal é aquele torque que a máquina pode impor 24 horas por dia, 365 dias por ano. Se eu colocar ela operando continuamente no torque nominal, ela tem que poder suprir aquele torque. Perfeito? E na condição de torque nominal, nós temos a velocidade nominal da minha máquina, que equivalentemente a gente chamaria um escorregamento nominal. Então, a gente tem a velocidade nominal no torque nominal. No ponto de intersecção do torque com a curva aqui, o zero, né? Ou seja, na condição de torque zero, aqui é a condição da velocidade síncrona, né? Ou seja, o ômega-s. Perfeito? Apesar de a máquina de indução ter essa característica toda aqui, ter essa potencialidade de torque, eu tenho o torque de partida aqui e tudo mais, normalmente a máquina de indução ela vai operar nessa zona em verde que eu estou traçando aqui. Esta é a região típica de operação de uma máquina de indução. Ela pode operar em outras condições aqui, mas tipicamente ela fica excursionando nessa retazinha aqui. Né? Então, se a gente fizesse um gráfico aqui, né, traçasse um gráfico, a gente teria aqui basicamente uma variação da velocidade, resumindo aqui, da velocidade síncrona até a velocidade nominal, onde a gente teria o torque nominal. Então, esta é a região de operação da máquina síncrona. Está vendo que o torque ele é proporcional com o escorregamento? Quanto maior o escorregamento, entendam que maior o escorregamento, cresce o escorregamento nesse sentido, né? Então, maior o torque, né? Sendo praticamente linear. Quanto maior a distância da velocidade síncrona, maior vai ser o torque da máquina. Na velocidade síncrona, não tem tensão induzida, não tem corrente, não tem torque. Um outro ponto interessante de se mencionar é o seguinte: essa faixa de operação aqui entre a velocidade síncrona e a velocidade nominal, normalmente é uma região, uma faixa estreita, né? Não é uma variação muito grande de, por exemplo, de algumas centenas de RPM. Não. Né? Esse escorregamento aqui é baixo. Né? Tipicamente, a gente vai ter escorregamentos aí até 5%. O que significaria isso? Significaria que a máquina operaria no máximo a 5% abaixo da sua velocidade síncrona. Né? Então, esta região aqui
é uma região, né? O escorregamento ele varia pouco, certo? O escorregamento normalmente é dado em porcentagem, então, como eu falei, com máquinas menores, a gente tem escorregamentos aí até 5%, um pouquinho mais. Máquinas maiores, esse escorregamento é bem baixo, 1%, 2%. O que significa que a máquina, a excursão de velocidade é mínima para sair-se de um torque zero até um torque nominal da máquina. As correntes induzidas no rotor, elas dependem da magnitude das tensões induzidas, né? E como a gente já viu, a magnitude dessas tensões, ela depende do fluxo do escorregamento e as correntes vão depender da impedância do rotor, na frequência de escorregamento, já que a frequência das correntes, ela é nesse FR aqui, e não na frequência de alimentação. Perfeito? A seguinte análise a gente pode fazer. Para o escorregamento unitário, ou seja, para a máquina na velocidade zero, certo? Escorregamento unitário, eu tenho a máxima frequência das correntes do rotor. Para as máximas frequências das correntes do rotor, a frequência do rotor é igual à frequência do estator. E aí predomina-se o comportamento indutivo do rotor. Por que isso? A impedância depende da frequência. Né? Impedância indutiva, quanto maior a frequência, maior a impedância. Então, para S1, eu tenho a maior impedância indutiva possível da máquina. Então, essa é o torque de partida da máquina que tende a acelerar esta máquina, levando até aquela regiãozinha de operação que a gente já mencionou. Para o escorregamento pequeno, a frequência das correntes de rotor se torna pequena e vai predominar-se o comportamento resistivo. Por quê? A frequência baixinha, impedância a indutiva vai ser baixinha também, então a resistência do rotor ela vai ser mais preponderante. E aí o torque é basicamente proporcional ao escorregamento. Perfeito? É o que a gente já viu aqui. É exatamente essa parte verde da figura, a parte verde, né? A gente vê que quanto maior o escorregamento, maior o torque, sendo praticamente proporcional. Uma curva reta, uma curva típica de uma resistência. Para o escorregamento igual a zero, a corrente de rotor é nula porque não haverá movimento relativo entre os condutores, ou seja, não tenho tensão induzida, não tenho corrente e, consequentemente, não vou ter torque. Para o melhor entendimento dos princípios de operação de funcionamento da máquina de indução, deixo aqui recomendado um vídeo, né, que vai ter as animações, fica muito mais fácil visualmente para vocês verem o que está acontecendo em termos de fluxo, de tensões induzidas, né, e o comportamento da máquina de indução. Assim como as outras máquinas, nós podemos representar a máquina de indução através de um circuito equivalente. Aqui nós vamos estar falando do circuito equivalente de regime permanente, ou seja, não dá para modelar dinâmica da máquina, mas dá para inferir diversos comportamentos da máquina em regime permanente. Algumas considerações desse circuito. A máquina trifásica alimentada por tensões equilibradas, enrolamento simétrico, o que significa isso? As três fases elas vão estar iguais, elas vão estar alimentadas com a mesma corrente. Né? Isso nos permite representar por um equivalente por fase. Né? E, para isso, a gente vai considerar que eu tenho uma ligação em estrela. Aí, se fosse a ligação em delta, dava para fazer também, mas para ficar mais simples e focar em um caso só, a gente vai considerar a ligação em estrela. E o número de espiras no estator é igual ao do rotor, ou seja, se eu tenho a máquina
parada, a tensão induzida no rotor vai ser igual à tensão do estator. Então, eu vou ter um fluxo no entreferro que vai girar produzindo uma força contra-eletromotriz, ou seja, uma tensão induzida tanto no rotor, mas eu tenho também uma tensão induzida no estator. Perfeito? Por quê? Do ponto de vista do rotor, eu tenho um fluxo girante de estator, e do ponto de vista do estator, eu estou vendo um fluxo girante de rotor. Então, eu tenho a dualidade, eu tenho uma tensão induzida no rotor e tenho uma força, uma tensão induzida no estator também, né, que a gente chama de força contra-eletromotriz, né, ou seja, a reação daquela corrente que está sendo induzida vai induzir uma tensão no circuito de rotor. Perfeito? Mas a gente não vai partir para deduções desse circuito equivalente, certo? A gente vai focar na análise do circuito em si. É um circuito por fase, como eu disse, né? Então a gente teria numa máquina trifase 3 circuitos desse aqui, defasados de 120 graus uns dos outros, certo? E aqui a gente tem V1. O que é V1? A tensão que eu estou aplicando no estator. Eu tenho a resistência de estator, que é esse R1, a impedância, né, a reatância indutiva de estator, que eu estou representando pelo X1 aqui, a reatância síncrona de rotor, X2, a resistência do rotor, e aqui em paralelo eu tenho esse ramo aqui que a gente chama de ramo de magnetização, né? Onde a gente tem a indutância de magnetização, a reatância de magnetização e também a representação das perdas no núcleo, né? Essa resistência aqui. Perfeito? Essa tensão E2 aqui que aparece é exatamente aquela tensão que estaria sendo induzida no rotor. Perfeito? É importante reforçar que esse circuito é equivalente por fase, tá? E também é um circuito referido ao estator. O que é que significa o seguinte? A gente não está representando, tudo a gente está representando aqui na frequência do estator, certo? O que a gente está vendo aqui é 2, que é a tensão induzida no rotor, e 2, que é a corrente que está fluindo no circuito de rotor, né? Ela está referida ao circuito de estator. O que significa isso? Seria como o circuito de estator veria a corrente no circuito de rotor. E é um circuito hipotético. Né? Vocês estão vendo aqui que aparece a resistência do rotor dividido pelo escorregamento. A resistência do rotor, efetivamente, ela é uma resistência variável? Não, é uma resistência constante. No entanto, como a frequência das correntes de rotor, elas variam, né, e a tensão induzida varia, a maneira de modelar isso, visto do ponto de vista do estator, é incluindo esse termo de escorregamento. Como eu mencionei, a gente não vai adentrar a fundo como construir esse circuito equivalente, que é um circuito equivalente em regime permanente, tá? Mas é o circuito que nós utilizaremos para resolver diversos aspectos, né, diversos comportamentos da máquina em regime permanente. A partir desse circuito, a gente pode, por exemplo, calcular potências e torques envolvidas nessa máquina. A potência transferida através do entreferro é dada, né, essa potência PG, potência no gap, no entreferro, é calculada pelo número de fases da máquina
vezes a corrente do circuito de rotor ao quadrado, multiplicado pela resistência dividido pelo escorregamento. O que é a potência transferida do entreferro? Significa o seguinte: eu estou aplicando uma energia, uma potência no estator, e essa energia vai ser transferida pelo rotor, que por sua vez vai ser transferida pelo eixo da máquina. Então, essa potência transferida nada mais é calculado por esta equação aqui, que a gente pode ver como nada mais que uma potência dissipada em cima desse resistor variável. Não tem significado físico isso, mas dá uma visão do seguinte: eu tenho uma energia, uma potência vindo lá do estator, e eu vou entregar essa potência para o rotor. Potência ativa é resistência, então a potência em cima desse resistor aqui é a potência que vem lá do circuito de estator. As perdas no circuito de rotor, elas por sua vez, as perdas ômicas, ela por sua vez é o número de fases da máquina, se for uma máquina trifásica é 3, vezes a corrente de rotor ao quadrado multiplicado pela resistência R2. Isso aqui tem significado físico. Ou seja, é a potência dissipada sobre a resistência de rotor. A resistência real de rotor, que é esse R2 aqui. Daí, a potência eletromagnética, ou seja, aquela potência que vai ser transformada em trabalho, vai ser o quê? O que está vindo do estator menos as perdas no rotor. Então, se eu faço essa equação menos essa, eu chego a esse equacionamento aqui, que é a potência eletromagnética. Perfeito? E se eu comparar essas equações, observe o seguinte: potência eletromagnética, I2 ao quadrado, R2, 1 menos S sobre S. Se eu comparo com essa PG e com esse P rotor aqui, vocês vão ver que o seguinte: potência eletromagnética é 1 menos S da potência do entreferro. Porque, tá vendo? O S aparece aqui embaixo. Esse termo aqui é a potência no entreferro. Então, potência eletromagnética é a potência no entreferro 1 vezes 1 menos S. Assim como a potência no rotor, eu tenho esse termo aqui, certo? Vai ser S vezes a potência no entreferro. O torque eletromagnético, então, a gente pode calcular, Torque é potência dividido por velocidade. Torque eletromagnético é potência eletromagnética dividido pela velocidade mecânica que a máquina está girando. Então, a gente já viu aqui que a potência eletromagnética é 1 menos S P no entreferro, e a velocidade mecânica, a gente já viu que ela se relaciona com o escorregamento por 1 menos o escorregamento vezes a velocidade síncrona. Então, some 1 menos S com 1 menos S, vai sobrar a potência no entreferro dividido pela velocidade síncrona. E a gente pegando essa equação aqui da potência no entreferro, dividido pela velocidade síncrona, é como calcular o torque eletromagnético. Então, vocês observam que é o seguinte: calculando-se a corrente do rotor aqui, sabendo os parâmetros da minha máquina, eu consigo calcular a potência eletromagnética e, consequentemente, calcular o torque eletromagnético. Perfeito? O torque eletromagnético, a potência eletromagnética, nós temos que lembrar que elas se diferem da potência e torque no eixo propriamente dito pelas perdas mecânicas. Então, a potência no eixo é a potência eletromagnética menos as perdas rotacionais, ou seja, as perdas por atrito, que equivalentemente a dizer que o torque no eixo
é o torque eletromagnético menos os torques provindos dos atritos. Então, do circuito equivalente, a gente pode inferir vários comportamentos de torque, mas não só como torque de partida, torque máximo. Né? De fato, esta curva de torque ela pode ser obtida a partir da resolução do circuito equivalente. O circuito desenhado anteriormente, né, onde a gente tem a resistência de R1, X1, X2, a resistência do rotor como R2, é a notação que se usa no livro-texto do Fitzgerald. Né? Mas, de fato, é bem mais comum a gente encontrar esta notação aqui do circuito equivalente, onde a gente tem explicitamente a resistência de estator, né, a indutância, a reatância de dispersão do estator, a reatância de dispersão do rotor, a resistência do rotor e a reatância de magnetização. Né? Nesse circuito aqui, essa resistência em paralelo aqui foi desprezada, né? Mas poderia ter sido considerada também, né? Como eu disse, essa resistência aqui representa as perdas no material ferromagnético. Como normalmente elas são baixas, não é incomum desconsiderar essas resistências, né? Essa resistência. E daí, esse circuito equivalente vai poder ser usado exatamente como o anterior para análises, por exemplo, de conjugado. Então, eu tenho aqui que a inclinação da curva de torque, ela muda quanto maior for a resistência de rotor, né? Ou seja, né, a gente viu que praticamente é uma dependência da resistência. E quanto mais a resistência é maior, mais a curva é inclinada. Eu posso deduzir a corrente de estator. Uma coisa bem interessante é que uma máquina de indução normalmente possui uma corrente de partida alta, certo? Essa corrente de partida ela pode ser 6, 8 vezes maior do que a corrente nominal dessa máquina. Isso não estraga a máquina, mas é indesejável ter correntes muito altas na partida. Né? Então, assim como a gente falou de processos de partida das outras máquinas, existem processos de partida específicos para as máquinas de indução. O fator de potência, ele se comporta muito parecido com a curva de torque, e também temos a curva de rendimento. Existe um ponto de maior rendimento da máquina de indução. Né? Então, é interessante operar essa máquina o mais próximo do ponto de maior eficiência. A curva anterior que a gente viu, típica de uma máquina de indução, né, a gente viu, de fato, apenas o que a gente chama de primeiro quadrante, que é a operação como motor. Essa primeira parte aqui que a gente tem o torque de partida, o torque máximo, zero aqui na velocidade síncrona. Para operar como gerador, a máquina opera acima da velocidade síncrona. Ou seja, motor, a máquina de indução opera abaixo da velocidade síncrona, escorregamento positivo. Operando acima da velocidade síncrona, ou seja, escorregamento negativo, a gente tem a máquina operando como gerador. Observe que essa curva aqui é um espelho da outra. Né? Então, o comportamento é bem parecido. Se eu estou como motor ou como gerador, né, óbvio que a diferença é o fluxo de potência. Se está entrando pelo estator e saindo no eixo, ou está entrando pelo eixo e saindo pelo estator. Para fechar a nossa discussão, a gente vai resolver um pequeno exemplo baseado nos circuitos equivalentes, no circuito equivalente da máquina de indução. Então, nós temos uma máquina de indução trifásica
né? Lembrando que a sigla é o MIT, ligado em estrela, com 6 polos, 220 volts de linha, 7,5 kW, 60 Hz. Então, essas informações aqui, quando for falar 220 volts, 7,5 kW, 60 Hz, são os dados de placa da máquina, ou seja, os dados nominais daquela placa. E é informado no problema também os parâmetros equivalentes em ohms por fase. Então, mais uma vez, é um circuito equivalente que a gente pode representar por fase referido ao estator. Pode-se assumir que as perdas rotacionais são constantes, iguais a 403 watts. As perdas rotacionais a gente sabe que depende do atrito, varia com a velocidade, mas por simplicidade consideremos aqui que é 403 watts em qualquer condição operativa. É informado que essa máquina está operando com um escorregamento de 2%. Então, eu quero saber alguns aspectos dessa máquina para essa operação específica com um escorregamento de 2%. Calcule a velocidade, a RPM, o conjugado e a potência de saída, a corrente de estator, o fator de potência e o rendimento quando o motor é operado em tensão e frequência nominais. Perfeito? Então, basicamente, para começar o problema, nós temos que montar o nosso circuito equivalente. Então, eu vou ter a minha tensão aplicada no circuito de estator, a minha resistência de estator, que eu estou chamando aqui de R1, né, que é 0,294 ohms, a indutância, lembre-se que indutância, reatância sempre com o J, né, é uma queda de tensão imaginária, 0,503 ohms. Em paralelo, eu tenho a reatância de magnetização, J, 13,25, tudo dado do problemas, certo? Não se informou-se a resistência do núcleo, né? Então a gente considera que é desprezível. A reatância do rotor, J, 0,209 ohms. E a minha resistência, que é 0,144. Mas lembre que isso aqui vai ser uma resistência variável, vai aparecer aqui 1 sobre S. Então, esse é o circuito equivalente. Essa máquina é uma máquina que está conectada em estrela e tem uma tensão de linha de 220 volts. Então, se a tensão de linha é 220 volts, a tensão de fase é a tensão de linha dividido por raiz de 3, né? Ou seja, 127 volts. Esse 127 volts é que vai aparecer aqui aplicado na tensão. E, como de praxe, a gente tem que assumir um ângulo como referencial. Então, a gente assume o ângulo da tensão de estator como sendo o ângulo igual a 0 graus. Bem, então, para a gente resolver aqui, certo? Vamos fazer algumas. A gente vai observar que aqui é um circuito equivalente, 0,144 dividido por escorregamento. O escorregamento no problema já foi dado como sendo um escorregamento de 2%, ou seja, 0,02. Então, essa resistência aqui vai ser uma resistência de 7,2 ohms. Se o escorregamento fosse diferente, essa resistência seria diferente, o circuito seria
diferente, a resolução do circuito seria diferente, né? Mas a gente está respondendo para apenas um ponto. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é nomear as coisas para ficar mais fácil a gente resolver. Então, eu vou chamar isso aqui de impedância Z1, que é a impedância do rotor, do estator. Isso aqui vai ser a minha impedância Z2, que é a minha impedância do rotor. E o ramo em paralelo aqui vai ser a minha impedância de magnetização. Perfeito? Então, o primeiro questionamento é: calcule a velocidade em RPM. Ora, se eu estou fixando o meu escorregamento, então é um dado do problema, eu vou usar essa informação do escorregamento de 0,02 para calcular a velocidade. Para isso, inicialmente eu calculo a velocidade síncrona. Lembre-se que a velocidade síncrona é a velocidade do estator dividido pelo número de par de polos. É uma informação do problema que essa máquina tem 6 polos e 60 Hz. Consequentemente, minha velocidade síncrona, 2π vezes 60, dividido por 6, dividido por 2, certo? Então, lembre-se, ômega é em radianos por segundo. Então, eu tenho que multiplicar por 2π aqui, e eu vou ter um resultado de uma velocidade síncrona de 125,66 radianos por segundo. Essa é a velocidade do meu fluxo girante. Mas a gente já viu que para ter torque, a máquina tem que estar fora da velocidade síncrona. Assim sendo, a velocidade mecânica é 1 menos o escorregamento multiplicado pela velocidade síncrona. Ou seja, 1 menos 0,02 vezes 125,66, que vai dar um resultado de 123,15 radianos por segundo. O problema me pede esse valor em RPM. Então, para transformar de radianos por segundo em RPM, eu multiplico por 60 e divido por 2π. Então, me dá uma velocidade de 1.176 RPM. A velocidade síncrona em RPM, apesar de não pedir, é uma velocidade de 1.200 RPM, 60 Hz, 6 polos. Então, vocês veem que a máquina opera abaixo da velocidade síncrona. Ok? Segundo questionamento do meu problema. O conjugado e a potência de saída. Se eu estou falando de um motor, conjugado e potência de saídas seria o torque no eixo e a potência no eixo. Né? Se fosse um gerador, seria no estator, que era a saída de saída, mas que, como é um motor, o que a gente está considerando de saída, no final das contas, é o que está saindo no eixo que vai ser aplicado a uma carga. Então, a gente vai calcular Vamos calcular primeiro o torque eletromagnético. O torque eletromagnético, se nós voltamos lá nos slides, a gente vai ver que o torque eletromagnético é o número de fases 3 multiplicado pela corrente do rotor ao quadrado, na verdade é o módulo da corrente ao quadrado. A resistência de estator dividido pelo escorregamento, dividido pela velocidade síncrona. A velocidade síncrona nós já calculamos, a resistência de
de rotor e o escorregamento nós temos, então falta a gente calcular o I2. Calcular o I2 significa recorrer ao meu circuito equivalente. O I2 aqui, eu teria a corrente I1, que é a corrente fluindo pelo estator, e o I2, que seria a corrente fluindo pelo rotor, referenciado ao estator. Eu preciso calcular esse I2, certo? Então, o que eu preciso fazer é resolver esse circuito equivalente. Ora, observe que eu tenho essa impedância Z2 em paralelo com a impedância de magnetização, somada com essa, então vou fazer o paralelo desses dois e somar com o Z1 aqui para ter a impedância equivalente do meu circuito. Ok? Então, vamos lá. A gente começa por calcular a impedância equivalente. A impedância equivalente vai ser o Z1 mais o paralelo de Z2 e Zm, ou seja, Z1 mais Z2 vezes Zm dividido por Z2 mais Zm. Se nós substituirmos esses valores que já está aqui no circuito equivalente, vocês podem usar HP, o MATLAB, ou como for melhor, mais fácil, sai muito facilmente. O valor aqui de 5,72 mais J 3,61 ohms. Isso aqui é na notação cartesiana. Na notação polar vai dar 6,76 ohms com um ângulo de 32,27 graus. Então, essa é a impedância equivalente. Através da impedância equivalente, eu tenho tudo isso aqui e a minha tensão, ou seja, eu posso calcular a minha corrente fluindo pelo circuito de estator. A corrente fluindo pelo circuito de estator vai ser a tensão aplicada no circuito de estator dividido pela impedância equivalente. Então, o V1 é 127 com um ângulo de 0 graus, dividido por 6,76 com um ângulo de 32,27 graus, vai dar uma corrente aqui de 18,79 amperes com um ângulo de menos 32,27 graus. Então, essa é a corrente de rotor, de estator, que a gente pode escrevê-la também na notação cartesiana. A gente tem que sempre trabalhar notação cartesiana e polar, 15,89 menos J10 amperes, para se tratar de corrente. Então, voltando novamente ao circuito, eu tenho aqui a corrente 1, mas o que eu preciso na minha equação lá do torque é a corrente 2, certo? Então, eu tenho que resolver o circuito aqui. Posso fazer de qualquer jeito. Posso fazer a queda de tensão aqui, dividir, como é que seja. O mais fácil é fazer a regra do divisor de corrente, Ou seja, a corrente que chega em um aqui vai dividir em uma corrente de magnetização que vai descer e a corrente 2. Então, pela regra do divisor de corrente, I2 vai ser I1 vezes a impedância de magnetização dividido por C2 mais Zm.
Então, mais uma vez, quando eu faço aqui a substituição dos valores de 1 ZM, Z2 e ZM, eu vou chegar ao valor aqui de 16,3 amperes com um ângulo de menos 4 graus. Aqui eu não vou precisar usar a forma cartesiana, não é 40, não, é 4 graus, tá, pessoal? Então, deixa eu apagar aqui, ficou ruim. 4 graus. Aí eu vou voltar agora na minha equação de torque eletromagnético. Então, meu torque eletromagnético vai ser 3 vezes a corrente 2 que a gente acabou de calcular, a amplitude, que é 16,3. O ângulo não importa. Vezes R2 sobre S, ou seja, é o 7,2 que a gente já tinha calculado no circuito, dividido por 125,66, que é a velocidade síncrona. Então, que a gente já calculou aqui anteriormente. Então, resolvendo aqui, né, faltou, na verdade, aqui colocar o quadrado, nós vamos ter um torque de 45,667 newtons-metros. Esse é o torque eletromagnético. Eu preciso saber o torque no eixo. Então, é dado como informação do problema que as perdas rotacionais são de 403 watts. Não dá, ou pelo menos é mais fácil, se a gente já tem watts, vamos transformar logo o torque eletromagnético em potência eletromagnética. A potência eletromagnética, né, a gente lembra que potência é torque vezes velocidade. Então, potência eletromagnética é torque eletromagnético vezes velocidade mecânica. Então, calculamos o torque como sendo 45,67 vezes a velocidade mecânica, que é 123,15, que foi o primeiro item que a gente calculou. Isso aqui vai dar uma potência de 5,62 kW. Então, essa é a potência eletromagnética. A potência do eixo, ou seja, a potência de saída, é a potência eletromagnética menos as perdas. Então, vai ficar aqui 5,62 vezes 10 a terceira, menos 403, que é a informação do problema, vai me dar algo de 5,22 kW. Essa é a potência de saída. Perfeito? Vocês observam que ela é menor do que a potência nominal da máquina. Né? A potência nominal da máquina aqui é de 7,5 kW. Então, ela está operando fora do nominal. Então, voltando mais uma vez aqui, né? Então, eu já tenho a potência no eixo, que é um dos questionamentos da questão. O torque no eixo, portanto, é a potência no eixo dividido pela velocidade mecânica. 5,22 vezes 10 a terceira, dividido por 123,15. Nunca esqueça, pessoal, de sempre estar transformando ômega em radianos por segundo. Então, usem as unidades corretas, certo? E aí a gente vai ter aqui um torque no eixo de 42,38 Nm. Esse é o torque de saída no eixo. Terceiro questionamento, na verdade, a gente já até respondeu.
qual era a corrente no estator. Então, a corrente no estator, ela vai ser amplitude, né? 18,79 amperes. O outro questionamento é o fator de potência. O fator de potência é o cosseno do ângulo entre tensão e corrente. Então, a gente calculou o I1 aqui, 18,79, com um ângulo de menos 32,27 graus. Então, um ângulo de 32,27 graus. Que vai dar aqui um resultado de 0,85, certo? Como o ângulo aqui é negativo, a gente tem que especificar que é um fator de potência indutivo. O que significa isso? A máquina de indução consome potência reativa para operar. Isso é sempre verdade, né? A máquina de indução, ela precisa, independente se ela está operando como motor ou como gerador, ela sempre vai consumir potência reativa para a sua operação. O quinto e último item é a eficiência. Lembremos que eficiência é potência de saída dividido por potência de entrada. O que é a potência de saída? É a potência no eixo, 5,22 vezes 10 à terceira, né? O que a gente já calculou aqui, 5,22 kW, dividido pela potência de entrada. O que é a potência de entrada no caso de um motor? Né? É a potência elétrica. Máquina trifásica, 3 vezes a tensão de fase, vezes a corrente de fase, vezes o fator de potência. Então, a nossa tensão de fase, 127. A nossa corrente de fase é a corrente do estator, que a gente já calculou aqui, 18,79. E o fator de potência de 0,85. Então, aqui vai dar um resultado de 6,09 kW. Voltando aqui, 6,09 vezes 10 à terceira, vai me dar uma eficiência de aproximadamente 86%. Uma característica interessante de máquinas de indução são que elas são máquinas bem eficientes. A gente tem máquinas com eficiências acima de 90%. Então, vocês observam que a partir da informação de escorregamento, a partir das informações do circuito equivalente, a gente pode calcular vários aspectos desta máquina de indução. Para fixar os conceitos, principalmente dessa parte do circuito equivalente, né, como de praxe, a gente tem a sugestão de alguns exercícios a serem respondidos e serem entregues conforme as instruções no Moodle. Até a próxima!